Muito bom dia para você neste primeiro dia de trabalho do ano de 2024. Eu tenho o prazer de receber aqui o Fernando Faria, aqui nos estúdios da Alvorada FM, ele que vai falar com a gente sobre um acontecimento que muitos viram aí nos últimos dias a respeito do Grupo Leópolis, a respeito do Rio Misericórdia. Vai falar para a gente dos fatos reais, do que realmente aconteceu. O Fernando Faria ele é especialista em gestão de recursos hídricos e é o representante legal da empresa do Grupo Leópolis e da obra que está sendo acontecida lá nesse local. Bom dia, seja bem-vindo, Fernando. Satisfação receber a sua pessoa aqui. A gente já trocou uma ideia aqui fora do ar. É sempre bom a gente conhecer pessoas novas e trocar essa troca de experiências, de conhecimento. Seja bem-vindo. Obrigado, Roncalli. Bom dia aos ouvintes da Alvorada FM. Para nós é um prazer poder manifestar e esclarecer algumas dúvidas que pairam sobre esse caso. Tá certo, então. Para a gente já entender que muita gente estava festando, estava no clima de festas, não viu? O que aconteceu lá nesse local? É perto de Campos Altos, lá no Rio Misericórdia, né? O que aconteceu lá? O local é uma região de surgência, próxima à surgência de um dos afluentes do Rio Misericórdia. Estava sendo executada uma obra de barramento, né, devidamente autorizada, e a Polícia Ambiental esteve na propriedade e entendeu que deveria ser, além das licenças já existentes, deveria ser licenciada a remoção, a retirada do material, que a gente chama de área de empréstimo, né, para a execução da obra. E a partir dessa interpretação desenrolou, né, a ação da PM, inclusive com lavraturas de auto e coisas do gênero. Tá certo, então. E muita gente causou a polêmica por causa de um vizinho lá que é fazendeiro e ficou talvez assustado com toda a mudança que estava acontecendo ali. O que aconteceu? As mudanças, né, elas trazem aí alguma comoção, e a gente viu o vídeo também e percebi que a pessoa que estava se manifestando naquele vídeo, ela estava, de alguma maneira, algum sentimento pela mudança que estava sendo promovida ali na paisagem. Então, essa pessoa, ela se sentiu preocupada ou achou que poderia ter algum problema na obra, fez a denúncia, ela disse lá no vídeo que chamou a polícia, e a polícia compareceu, naturalmente, para executar a sua tarefa, que é realmente a de fiscalizar, constatou que a obra estava devidamente licenciada, né? Por infelicidade, o policial entendeu que deveria requerer a licença de mineração, mas essa licença não é cabida, porque o próprio Código Minerário Brasileiro, no artigo 3º, lá, o parágrafo 1º, inclusive, já traz as exceções à lei de mineração. Então, essa atividade dentro da propriedade é uma das exceções, ou seja, não tem obrigação nenhuma de ser licenciada o local de empréstimo para a construção do talude. Outro aspecto que às vezes passa desapercebido das pessoas que estão próximas ali, é que essa obra ela é uma obra necessária para o desenvolvimento do agronegócio nessa região como um todo. Então, E é uma obra comum já em outras fazendas? é uma obra comum. Para a gente tentar traduzir aqui, para quem está nos ouvindo, é tipo esses piscinão que a gente chama de maneira popular? É parecido com isso? É parecido com isso. A pessoa tem que ir lá, o fazendeiro vai lá e cava o buraco, vou falar assim num linguajar bem fácil, a pessoa vai lá e cava o buraco, mexe naquela terra e depois acaba usando a própria terra para fazer a barragem em volta e aquilo ali vira um piscinão. É algo parecido com isso? É muito parecido com isso, é similar. A diferença é que nós estamos tirando a terra de um lugar e fazendo o talude com a construção da barragem em outro. Mas é muito similar. A dinâmica é mais ou menos essa. É exatamente a mesma dinâmica das duas obras. Com a diferença que a gente tem aí mais cuidados, porque o barramento ele é mais sensível à situação que ele está, a água que permeia o aterro, as próprias estruturas de extravasor, onde a água vai passar por baixo, a água vai passar por cima, os excessos que a chuva traz, todas essas estruturas têm que estar muito bem construídas. E a base, né, que é onde essa obra estava, a fase da obra já era a fase de base, essa base ela tem que ser muito bem construída. Inclusive, esse material que estava sendo utilizado é um material muito bom para essa finalidade que estava sendo colocada lá.
Tá certo. E surgiu, eu vou falar em cima de boatos que a gente acabou ouvindo, até para poder esclarecer todos os boatos que possa ter. Aí muita gente na internet foi lá e falou assim: nossa, mudaram o percurso ali do rio. Teve algo nesse sentido? Não, não houve mudança de percurso. O que existe, o que é necessário se fazer é que em determinado momento da obra você tem que canalizar de um lado para executar a obra, depois você passa isso de volta ao leito natural, você coloca ali a descarga de fundo, aquela tubulação que passa por baixo, onde a água vai naturalmente passar, e depois você reconduz essa água. Então, não houve o que a gente pode chamar de mudança de curso da água, não. Houve só uma movimentação para tirar a água do determinado ponto, que ali tem bastante água, tem um brejo bem considerável. Então, houve uma modificação da estrutura daquilo ali, simplesmente para fazer o aterro, depois ela voltaria para o leito normal, para o leito natural, ou aonde fosse colocado ali a descarga de fundo. Mas não há mudança de dizer que houve uma mudança do leito do rio, não houve. Não é necessário também nesse tipo de obra. Outro boato muito forte que teve na internet é a questão da contaminação da água, que essa água desse rio Misericórdia, ele é um afluente do rio, se não me engano, Quebranzol, e esse é o rio Quebranzol? Acho que é esse mesmo. Eu acho que esse rio é o que abastece a cidade de Ibiá. Isso. Só que lá em Ibiá, em outro momento anterior a esse, já teve um problema lá realmente de contaminação e lá a cidade optou de fazer a captação de água em outro lugar, mas teve um boato que houve uma contaminação por causa dessa obra. Eu queria que você esclarecer sobre isso. Naturalmente, quando você vai fazer a movimentação de material no curso do rio, a água fica turva. Isso aí é uma característica do próprio processo de movimentação de terra. Porém, pode dizer o seguinte, até que essa água chegue lá no município de Ibiá e com os outros córregos que vão se juntando ali, formando o rio Misericórdia, essa turbidez, essa água turva praticamente desaparece. Então, assim, eu não tenho histórico, não houve até agora nenhum tipo de manifestação da concessionária que abastece a cidade lá com relação à qualidade da água, e eu entendo que a proporção dessa obra é tão pequena em relação ao rio Misericórdia como um todo, que em nenhuma circunstância deve ter condições de chegar água turva em quantidade que vai afetar a captação do município de Ibiá. Por que você acha que causou tanta euforia nas redes sociais essa obra, que é uma obra tão comum aqui, em toda a região nossa aqui do Alto Paranaíba? De novo, né? Acho que mais pela comoção, né, que as pessoas, os vídeos que chegaram até mim são de uma única pessoa se manifestando. Então, a comoção que essa pessoa transmitiu nesses vídeos, de se entender que a pessoa realmente estava preocupada. É no direito dela. Lógico, no direito dela de pedir a fiscalização, até para ter certeza que o que está sendo feito ali está dentro da legalidade. Então, eu acho que a grande comoção que essa pessoa transmitiu aí nesse vídeo fez com que as outras pessoas se alertassem, né? Um certo alarde, digamos assim, mas compreensível que quando você tem qualquer mudança na paisagem, as pessoas ficam comovidas, sim, e às vezes elas ficam preocupadas. O que a gente tenta, às vezes, é esclarecer antes para essas pessoas que o que está sendo feito é uma obra regular, que o Estado acolheu o pedido, fez todas as análises dos impactos ambientais, dos benefícios que essa obra traria, e o Estado, né, entendeu que poderia autorizar, como autorizou a execução daquela obra lá, dentro de todos os parâmetros. Naturalmente que existe uma série de obrigações a serem cumpridas, tanto no momento da execução da obra quanto posteriormente, mas tudo que está sendo preconizado em termos de conservação e recuperação que vai ter que ser feito posteriormente foi analisado e autorizado pelo Estado dentro da legalidade. Tá certo. E lá pertence essa obra ao grupo Leópolis. Não tem nada a ver com o grupo Sequita, igual foi ventilado. Não. É só o grupo Leópolis. O grupo Sequita não tem nenhuma participação nisso. A obra é exclusivamente do grupo Leópolis, integralmente dentro da propriedade do Leópolis. Não tem propriedade terceira envolvida nessa obra. Ela foi dimensionada e calculada integralmente para ficar tanto o aterro quanto o lago dentro da área do Grupo Leópolis, sem interferir em propriedade de outras pessoas. Então não tem nenhum outro grupo envolvido, apenas o Leópolis. Fernando, e muita gente vai falar assim, mas esse rapaz está aí, está falando, mas alguma coisa tem, porque teve multas, teve apreensão das máquinas. Fala um pouco para a gente disso. Bom,
Uma das multas que eu entendo que seja a primária é por atividade de mineração sem a licença. Essa multa, no meu entendimento, eu entendo que ela não deveria ser aplicada. Então, o advogado vai fazer os devidos recursos e entendo que essa multa deve deixar de prevalecer. Ela vai ser provavelmente cancelada em função do cometimento do equívoco inicial, que é exigir uma licença onde a própria lei minerária brasileira excetua esse caso, ou diz que não precisa, né? Mas, naturalmente, que existem ali outras coisas. Por exemplo, existem as máquinas, né? As máquinas precisam de uma licença para operarem. Como um caminhão, por exemplo, precisa de PVA pago. Então, o que para você andar com o seu carro na sua casa, você tem que pagar o imposto ali. Então, as licenças e os tributos devidos pelas máquinas, o que foi identificado, essas multas, sim, elas deverão prevalecer, porque isso é uma outra irregularidade que não tem relação especificamente com a obra. Agora, isso compete aí ao proprietário das máquinas. Nem é o Grupo Leópolis, é o proprietário das máquinas que vai ter que arcar com essa falta de algum documento ali. Ele vai ter que regularizar as máquinas e depois cumprir, pagar ali as penalidades que foram aplicadas pela ausência da licença. Mas em regra geral é o seguinte, se você tem uma máquina e você precisa de uma licença, é mais ou menos é similar ao ter o carro e ter que pagar o imposto. Se você for pego sem o imposto pago, você vai ser autuado, né? E vai além de ter que pagar o imposto naturalmente. Então, o que aconteceu com as máquinas lá foi isso. Essas máquinas elas foram identificadas algumas sem os devidos registros, e aí foi lavrado o auto, as máquinas ficam apreendidas até que se faça essa regularização, e após essa regularização, se não tiver mais embargo, eles vão ser liberados ali para trabalhar. Para operar. Para quem está nos ouvindo, é idêntico ao que a gente falou. Se você tem um carro, não pagou IPVA, a polícia te pegou, prende o seu carro, qual que é o procedimento? Você vai lá, paga todos os impostos que estão em atraso, a documentação vai aparecer, você vai lá e retira o seu carro. É mais ou menos isso, para as pessoas entenderem. Mais ou menos isso. A diferença é que a proporção de máquina é gigante. Nesse né? caso, a polícia não vai fazer a apreensão e o transporte das máquinas para o pátio, porque é uma máquina de grande porte, mas ele fica apreendido no local e entregue ao próprio proprietário das máquinas lá, como fiel depositário, para que a partir da regularização ele possa dar continuidade às suas atividades produtivas, ou na própria fazenda ou em outro local. Tá certo. E essa obra, ela está em que pé de construção? Ela já está no final, ela está no meio, ela está no início? Está no início, está se fazendo ainda a base da obra, né, fazendo a remoção do material que precisa ser removido para dar estabilidade ao talude e colocar as primeiras camadas. Após essa instalação das primeiras camadas, vem aí aquele tubo que passa por baixo da barragem, que a gente chama de descarga de fundo, para fazer drenar a água daquele trecho até que durante a execução da obra e posterior também, que ela tem que regularizar aquela vazão, mantida sempre aquela vazão ali jusante, que é até uma das preocupações aí da pessoa que gravou o vídeo também, é ela ficar sem água, né? Ninguém fica sem água. Uma dos itens, né, do barramento é exatamente a descarga de fundo, que deve ser instalado para garantir que essa água nunca deixe de circular abaixo da barragem, ali para baixo. Então, a gente tem certeza que essas estruturas são suficientes para garantir a vazão para outras finalidades ali abaixo daquela barragem. E até para isso entra a sua empresa, o seu papel, né? Que tem gente que pensa assim, esses donos aqui de fazenda fazem um negócio de qualquer jeito, furam um poço aqui e faz o que eles querem. Não é assim, né? Não. Muito diferente disso. Se contrata uma empresa especializada, deve ter um estudo geólogo ali daquela região e tudo mais, para que se dê início ao projeto, para depois do projeto aprovado, se dê início da obra. Imagino que deve ter toda uma burocracia em cima até que se põe a primeira máquina a funcionar, né? Exatamente. O primeiro passo é geotecnia, né? O pessoal foi lá, fez a sondagem, recolheu o material foi levado à análise no laboratório, e essa primeira sondagem, essa primeira observação do terreno, serviu de referência para a gente fazer os outros projetos, definir qual é a largura do talude, qual é a altura dele, qual capacidade. Tipo de material, qual a capacidade que vai resultar, né, dessa obra, qual tipo de material, as análises são feitas inclusive do material construtivo. Então, o que esse material, como que esse material vai ser trabalhado, até quantas passadas do pé de carneiro
está lá descrito no projeto o que tem que ser feito para que a obra tenha segurança. Então, como a gente está falando de técnica bem apurada para se fazer esses projetos, naturalmente que as pessoas se preocupem, né, como aquela pessoa que gravou o vídeo estava preocupada, mas se a gente tiver a oportunidade de mostrar para essa pessoa como ela elaborar um projeto desse, a técnica que é utilizada para a elaboração desse projeto, as pessoas se sentem mais tranquilas, né, ficam tranquilizadas, porque sabem que além de ser uma obra bem executada, bem feita, né, vamos falar assim, uma obra bem feita, ela tem esse aspecto do fazer bem feito e tem o aspecto de ser utilizada tanto para gerar emprego e renda, quanto para garantir a vazão residual ali, a água que vai passar abaixo da barragem, de maneira que essa pessoa não vai ficar sem água. Então todas essas responsabilidades estão contidas no projeto. Tá certo. Eu sou muito leigo no assunto e talvez possa fazer perguntas que talvez nem sejam pertinentes ao assunto, mas assim, eu tenho a impressão, não defendendo ninguém, quem sou eu para isso, mas eu tenho a impressão que a própria fazenda lá, os proprietários, o Grupo Leópolis no caso, devem ser os mais interessados a cuidar dessa água, até porque eles vão fazer uso dessa água. Então eu tenho a impressão que eles devem estar mais interessados num projeto ali de reflorestamento para que essa água possa aumentar de volume e eles possam fazer um uso por anos e anos daquilo ali. Ou talvez é só uma ideia minha. Nada, que isso. Olha, você imagina o tamanho do investimento que essas pessoas estão fazendo associado a essa barragem. Então, se ele está fazendo um investimento grande e pretende fazer que aquilo ali transforme-se em área cultivada, empregos, né, em renda para a região, eles são os principais preocupados em ter a água. Porque não adiantaria nada fazer uma obra daquele porte e não ter água para usar. De repente a água acaba, né? Você destrói a nascente e acaba a água, não é interessante. Né? Por isso que o projeto ele é muito bem pensado antes de ser executado. Então, quando a gente vai fazer as análises iniciais, a gente observa o seguinte: a situação dessa barragem em relação à nascente. Qual que é a distância que ela está, como ela pode interferir nessas nascentes, essa surgência, ela vai ou não afetar. Porque se fosse afetar a produção de água daquela região ali, naturalmente que não seria interessante para ninguém. Não valeria a pena para ninguém. Não valeria a pena, não teria nem um pouco. Porque a barragem ela tem a condição de triplicar, quadruplicar a disponibilidade de água para irrigação. E sem dúvida, a obra de barramento é uma excelência para quem pensa em fazer irrigação. O problema é que se você fizer uma obra de barramento, onde você tinha uma disponibilidade pequena, e essa obra, e essa barragem por si, acabar com a pouca água que você tinha, seria melhor você deixar o pouco que estava ali. Então, nesse caso, os estudos que foram realizados para se executar aquela obra naquele ponto, identificaram que essa obra ela tem condições, sim, de produzir água para a irrigação, sem submeter aquele compartimento natural ali a um risco que as pessoas estão preocupadas. Decorre, eu imagino que essa preocupação excessiva das pessoas está mais relacionada com a falta de informação, sabe? Está destruindo a nascente. Não está destruindo a nascente, muito pelo contrário, estou se executando uma obra ali que vai contribuir até para a manutenção da vazão do próprio trecho, que é um trecho pequeno, mas contribui de alguma maneira para isso. E vai existir um trabalho de reflorestamento ali na região? Como que funciona isso? Após a construção do barramento, tem-se que fazer alguns trabalhos permanentes. Primeiro deles, a recuperação da vegetação nativa do entorno. Né? Existe uma faixa ali, né, que tem que ser reflorestada? Faixa de 50 metros em redor do barramento tem que ser reflorestada. Onde houver necessidade vai ser reflorestada. E além da preocupação com os componentes da flora, com a vegetação, com o mato ali, existe a preocupação também com os animais silvestres. Né? Então, nesse processo, tem-se a obrigação de fazer um mapeamento das espécies da fauna, né? dos animais silvestres, dos bichinhos que vivem por ali, inclusive dos peixes também, para verificar o que vai se fazer para garantir que os impactos dessa obra sejam minimizados. Nesse período de chuva, muita gente vê muita água indo embora. Muitas vezes se desperdiça muita água. Acho que é nos Estados Unidos que eles têm um aproveitamento muito bom dessa água da chuva. Essa barragem também vai fazer um aproveitamento melhor desse período de chuva, porque a gente vê que a água vai sendo levada para o próximo rio abaixo e sempre indo embora ali. Essas barragens fazem um aproveitamento melhor dessa água da chuva? Muito. Otimiza, melhora muito o aproveitamento da água nesses trechos de rio pequeno. Aumenta demais. No Brasil também nós temos exemplos, né, de barramentos feitos Os próprios poções aqui,
na região já aproveita a água da chuva, né? Os piscinões também aproveitam a água da chuva que estão ali, já que cai ali sobre ele, e mais um pouco as pessoas captam nos rios para abastecer esses piscinões durante o período de chuvas. Mas no Brasil a gente tem exemplos, né, de barragens feitas para regularizar a vazão. A maioria dessas barragens são de domínio público, né, são grandes projetos para irrigação, e aí o governo vai lá, constrói essa barragem, fornece a água para as pessoas, e ali você tem 100% da água de um determinado manancial represada naqueles rios, que são principalmente no Nordeste do Brasil, em que você tem pouca chuva, ou às vezes anos que não chovem, e essas grandes barragens servem para manter tanto o abastecimento público quanto para a irrigação, né? Tem o DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, construiu inúmeras barragens, a Codevasf, né, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, também tem exemplos disso. Então, quer dizer, a barragem é uma técnica que existe desde que a humanidade é a humanidade. Milenar, a história dos Incas, dos Maias, até eles têm barragem. Né? O que a gente está falando não é uma novidade. O que a gente está falando é que às vezes as pessoas não têm uma informação suficiente do grau de tecnologia aplicado para se fazer um projeto dessa natureza e executar o projeto. E barragens são construídas diariamente em várias partes do país. Essa em si chamou atenção pelo pedido ali de alguém que mora por perto ali e pela presença da polícia, igual você disse, houve talvez um equívoco ali da polícia, é isso? Com relação à exigência da licença para extração do cascalho que era utilizado na construção, sim. Né? Demais atividades são legítimas, a polícia está aí para isso, para fazer valer a lei e proteger a comunidade como um todo. Naturalmente que, às vezes, né, em função aí de uma interpretação feita de alguma maneira, eles podem ter feito essa solicitação, mas existe o instrumento do recurso. Obviamente o Grupo Leópolis vai abrir esse recurso dizendo que a exigência posta sobre o cascalho, não sobre a barragem, mas a exigência posta sobre o cascalho, a área de empréstimo, ela não se funda. Então você acredita que em breve essa obra terá continuidade? Assim que uma determinação judicial, se for favorável ao Grupo Leópolis, ela deve ter continuidade. Compete agora aos advogados, né? Esse aspecto legal é conduzido pelos advogados, mas você tem dois caminhos básicos, né? O administrativo, que é pedir a revisão do auto e a suspensão dos seus efeitos para o próprio órgão ambiental, no caráter administrativo, ou em vias judiciais, caso assim o advogado da empresa entenda que deve ser conduzido. Mas, de toda maneira, vai se discutir o auto. Vai se discutir a multa e a suspensão ali da obra. E essa discussão está muito clara, eu repito, é o Código Minerário Brasileiro, de 1960 e alguma coisa, posso até olhar a data certinho, mas o Código Minerário Brasileiro traz lá, artigo 3º, parágrafo 1º, exceções da regra. E a construção de taludes, estradas, é uma exceção, está dispensado de licença do DNPM, ANM, ou de licença minerária. A gente vê no último ano algumas lideranças políticas lutando nessa questão de reserva, de água, até acho que é o Diego Andrade, que estava à frente nisso lá no Congresso. Lá. É mais ou menos nessa questão que a gente está envolvido aí? Um pouco, eu acho que não especificamente nesse caso, caso, mas assim, o que o deputado Diego Andrade tem feito, inclusive com muita excelência, é trazendo a conhecimento do próprio Congresso a necessidade de reconhecer a barragem para fins de irrigação como uma atividade de utilidade pública. Porque veja bem, se você tem uma atividade de mineração, por exemplo, você vai lá, vai extrair fosfato, por exemplo, você precisa de uma represa. A barragem, tanto para fornecimento de água quanto para depósito de rejeito, ela é uma atividade de utilidade pública. E veja o tamanho dos acidentes que têm acontecido aí com barragens de mineração. Mas é uma atividade de utilidade pública, que foi reconhecida assim pelo Estado. Então o que a gente quer, e o deputado Diego Andrade vem fazendo isso com muita excelência, é mostrar para os outros demais políticos e para a comunidade como um todo, que a barragem de irrigação ela é uma atividade que tem utilidade pública porque ela transforma a condição de irrigação nas regiões onde é desenvolvido. E isso gera muito emprego. Nós estávamos falando aqui antes do início da entrevista sobre a exuberância do PADAP, né, da região aqui. A região nós vivemos dentro de uma bolha, né? Essa exuberância ela se dá pelo uso da irrigação como técnica no processo. Até porque aqui era uma região de cerrado que ninguém dava nada antes do PADAP chegar aqui, né? Exatamente. Então, para ter irrigação, nós precisamos de água.
A água que está disponível naturalmente nos córregos, ela não é suficiente para atender as demandas que existem. Então, mas a gente tem como flexibilizar essa disponibilidade, levantar um pouco o teto com barramentos. Então, essa atividade de barragem, ela é uma atividade necessária para a manutenção e o desenvolvimento da atividade de irrigação. Aqui, e de novo, por exemplo, uma barragem construída no Nordeste, que permite cultivo de frutas como melão, por exemplo, que são embarcados em aviões e exportados. Uva, né? É muito comum, né? Uva e outros frutas que são embarcadas em avião e levados para consumir natura fora do Brasil e que transforma aquelas regiões onde são produzidas com base na irrigação. E a irrigação precisa de água que tem que ser depositada em barramentos. Então, o que a gente está falando é um componente para o desenvolvimento do interior do Brasil. A barragem de irrigação ela é um componente para o desenvolvimento do interior do Brasil. Então, é muito acertada a proposta do deputado em transformar isso, reconhecer a barragem de irrigação como utilidade pública. Vai ter algumas alterações para a gente aqui após essa aprovação, que esperamos que aconteça com mais celeridade. Mas não é aplicável, não é o caso agora dessa barragem. Não. Essa barragem foi apenas um entendimento de que haveria necessidade de uma licença que eu particularmente acho que não existe necessidade. Tá certo, Fernando. Eu queria agradecer a sua presença. Foi de extrema importância você vir aqui para esclarecer e para acabar com todos os rumores. A internet tem esse lado bom, né? Ela tanto divulga, mas também ela cria dúvidas, né? Então é bom que venha uma pessoa como você, que é a pessoa que está à frente disso aí, uma pessoa que realmente estudou e sabe do que está falando, é um dos chefes da empresa que está à frente ali. Então é importante que você tenha vindo aqui esclarecer. Queria aproveitar para desejar para você, para sua equipe, para sua família, muita saúde nesse ano novo, muita sorte, muita saúde. O resto nós vamos correndo atrás aqui. É isso aí mesmo. É um arranca aqui, uma paulada ali, mas nós somos brasileiros, nós não vamos desistir fácil não, nós vamos tocando bonde. Vamos sim. Eu agradeço demais a possibilidade de contribuir para esclarecimentos. Assim, às vezes a gente fica consternado em ver as pessoas se preocuparem em demasia com a obra e com um caso como esse, essa obra, e naturalmente as pessoas se preocupem, mas nosso papel ele não é só de solicitar a execução da obra e intermediar isso para a empresa. Eu acho que nosso papel também é um papel educativo e enquanto a gente puder transmitir essas informações, nós estamos à disposição. Caso algum ouvinte da rádio esteja interessado em mais informações sobre isso, queira mais esclarecimentos, nós vamos deixar aqui o nosso contato à disposição. Ótimo. E se quiserem, estejam à vontade para nos procurar, para nós podermos deixar muito claro o que está sendo feito. Porque a melhor forma das pessoas enfrentarem as dificuldades é com clareza daquilo que está sendo realizado. Não tem falta de documento, não tem obra a ser executada de maneira errada, não tem, neste caso, não tem nenhum problema. O que a gente quer é mostrar isso para todo mundo. Então estamos à disposição a hora que qualquer pessoa estiver interessada em saber mais. Talvez pessoas que moram ali no redor, que queiram mais esclarecimentos ali, é só fazer um contato com você. Claro, à disposição, inteiramente à disposição para fazer o esclarecimento. E eu partilho de uma ideia que é muito fácil você fazer as coisas quando todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, a informação é uma coisa que é livre, mas eu acho que é papel nosso, como técnico, também levar a informação para as pessoas. Então, a gente está inteira disposição para fazer essa transmissão de informações para qualquer pessoa da comunidade que esteja interessado em mais informações. Tá certo, então um abraço para você, até um próximo encontro. Feliz ano novo para você também, para sua família, para todos os ouvintes da rádio.